É aquela máxima do All Blue. Eu não consigo falar, só consigo sentir, mas vou precisar tirar as palavras do toma, se for preciso, pra fazer esse vídeo. Galera, esse capítulo 965, ele foi o que teve mais aquele tom do Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith. Eu já tava definindo o flashback do Oden como aquela trilogia prequela de Star Wars, episódios 1, 2 e 3, né? A gente sabe que vai dar tudo errado e a gente vai vendo as coisas boas ali no meio pra bater o choque ao final. E aqui a gente vê a vingança dos Kurozumi tomando forma. Os golpes sendo aplicados pelo Orochi. E quem é aquela velha? No final desse capítulo faltam apenas 2 anos pro Roger morrer e iniciar a grande era dos piratas, ou seja, tá perto da gente acompanhar o Oden até Raftel com o bando do Roger. Ele vai trocar de bandos agora, né? Que emoção! Nasceram aí Momonosuke e Hiyori. Que casal! Que casal! E não atrapalha eles, né, Komamushi? Fica na tua aí. Bom, galera, vamos analisar esse capítulo 965 com aquela emoção do All Blue e vamos agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá o like no vídeo e se inscreve no canal para mais um One Piece. Fala para aquele seu amigo que tem muito One Piece aqui no All Blue, é o nosso carro-chefe. Para chegarmos aos 300 mil inscritos. Falta pouco, hein? Se liga que hoje tem live às 20 horas aqui no YouTube. Vamos lá, olha galera, dia 20 vai estrear The Witcher. E eu quero dar um peso a The Witcher como eu dou pra One Piece, tá? Então se liguem, eu amo muito essa obra, sou leitor dos livros, jogo os jogos e quero adentrar profundamente no mundo da série. Então venham comigo, é um convite que eu faço a todos vocês. Vocês não vão se arrepender de acompanhar The Witcher aqui no All Blue. Temos a 15ª capa do Capone Gang Bege. Parem de bagunça, vão nos expor desse jeito. Mostra aí os piratas Fire Tank detonando os piratas Germes, né? O Bege cuida do capitão, a gente vê o Vito lidando com o grandão. Agora, como é que vai se desenrolar essa história em Dressrosa? Tem a Kiwin ainda, né? Aquela mulher do aspirador de pó, beijoqueira, que participou ali daquela luta entre o Frank e o Sr. Pink. E a Lola, tipo, tá desviando total dos objetivos, mas claro que teremos mais pistas sobre a Lola no desenrolar dessas capas. O capítulo começa com o Oden encantado com a geografia do mundo e ele tá anotando algumas coisas no seu diário de bordo. E olhem só, o mundo tem a forma de uma esfera. Por que choras, terraplanista? Vamos acompanhando um diálogo entre a Toph e o Oden. Ela diz que não sabe onde nasceu. Vejam só, mas sabe que os pais são de Wano. Então provavelmente ela nasceu em Wano. Afinal, ela se chama Amatsuki Toki e uma das famílias do Daimyo se chama Amatsuki lá em Wano. Na época do avô do Oden, pai do Sukiyaki. Porém, se os Shimotsuki permaneceram com representantes em Ringo e Hakumai, no caso o representante de Hakumai é o próprio Yasuye, acredito que temos membros da família da Toki atualmente lá, atualmente dentro desse flashback, tá? Porque não tem mais essa história de Daimyo no tempo presente, onde o Shogun Orochi tá governando tudo, certo? Mas nessa época aí, tipo há 30 anos, há 28 anos, acredito que tínhamos representantes dos Amatsuki. E olha só, hein, a Toki iria encontrar seus parentes. O Oden diz que é uma pena essa história dos pais da Toki serem de Wano, porque é improvável que o navio do Barba Branca vá pra lá de novo. Bom, tem aquele brinde entre o Barba Branca e o Roger num lugar com flores de cerejeira. Pode ser em vários lugares do mundo, mas há grandes indícios que seja em Wano, né? Então talvez o Barba Branca volte pra lá. Porque assim, o Oden vai voltar pra lá. Só que parece que estamos na época da transição do Oden. Ele que era comandante da 2ª divisão dos piratas Barba Branca, nesse momento,
parece que vai pro navio do Gold Roger. Deveremos ver um Roger versus Barba Branca. Esse momento vai ser incrível. E claro, né, deve acontecer um diálogo também, os bandos juntos festejando, e aí o Oden decide ir com o Roger. O Barba Branca deve ser muito de boa, tipo, em dar liberdade para os membros do seu bando, e ele vê o Oden não como um filho, mas como um irmão, como ficou claro no capítulo passado. Então ele não vai querer tomar conta do seu filhinho. Acredito que o Barba Branca nem cercearia os movimentos de seus filhos. Imagina de um irmão, né? E aí é bem bonitinho que o Oden sente um pouco pela Toph, né? De, pô, a gente não vai pra Wano, é improvável. E ela diz que sente que chegou ao seu destino só em estar com o Oden. O que é que você quer dizer com isso? Meu Deus! Eu fiquei que nem o Marco e o Joss. Oh, meu Deus! Eles lá no cantinho do navio conversando, põe o Nekomamushi já ia interromper os dois. O senhor Oden tá aprontando ali, deixa eu ir lá. Não, meu irmão, não vai não, vai estragar tudo, tá ligado? O Vista é que para o Nekomamushi. Ei, pô, fica aí na tua. Tem um momento que o Oden fica pistola com Barba Branca porque percebe que ele tá fugindo de uns navios da marinha, mas não é que o Barba Branca esteja se acovardando perante a marinha. É aquela coisa, eu fico brigando aqui com esses navios, aí destruo um, vem dois, destruo dois, vem quatro. Sabe, a marinha é uma organização inteligente, então pode ser um arapuca de repente, ele pode estar perdendo subordinados, perdendo mantimentos, então tem batalhas que não valem nem a pena, velho, vamos sair daqui. E aí o Oden, ele fica impressionado porque ele começa a aprender sobre a marinha enquanto uma organização, e ele fica chocado em saber que é uma organização que está espalhada por todo o mundo. Pô, como assim? O Barba Branca diz uma frase muito importante pro Oden e pra gente, ó. Você entenderá como as coisas funcionam ao viajar. No caso do Oden, a viagem no sentido geográfico, ele tá explorando o mundo, ele tá conhecendo as coisas na prática, mas a gente também pode ter esse conhecimento na teoria, lendo, estudando e abrindo a nossa mente para não termos verdades absolutas que são jogadas para nós e que fazem nossas cabeças às vezes, né? Então vejam esse caminho de libertação da pirataria em One Piece. É muito bonito, velho. E, mais uma vez, né, o Oda representando esse tipo de pensamento através de bandidos em One Piece. Doideira, né? Então, o Barba Branca continua o seu raciocínio dizendo que, pô, a Marinha faz parte do governo mundial, é uma organização que tá no mundo todo. Então, de certo modo, o Wano ainda é livre. Olha só, hein, o que o Barba Branca fala. Então, ele diz isso porque o governo justamente não controla o Wano. Ou será que controla de um certo modo? Se passam 2 anos dentro desse flashback do Oden, então agora estamos a 28 anos do tempo presente e nasce Momonosuke no navio. O nome do Momonosuke significa incomparável. E Oden toca e não perderam tempo não, o jeito é dar uma fugida com você se você quer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. O Izo tá pistola porque o Oden agora é um criminoso de fato. Tem até uma recompensa e eu fico muito curioso pra saber o valor da recompensa do Oden. Olha só, o Barba Branca chegou a 5 bilhões. 5 bilhões. É a segunda maior recompensa do mundo de One Piece. A primeira do Roger, que chegou a 5 bilhões e era um tanto mais que o Barba Branca. A gente vê que a última foto no cartaz de procurado do Barba Branca, no capítulo 958, era ele já velho. Mas acredito que, dada a notoriedade do bando, sempre saindo nos jornais, ele já tinha uma baita de uma recompensa agora. Se brincar, já tinha passado do bilhão, então a recompensa do Oden deveria ser muito alta. Será que a gente vai descobrir na história corrente ou só em Vivre Cards? Bom, o Izo tá preocupado com isso e diz que pro bem da família do Oden, tipo, ele tá com um filho agora, tem uma esposa, né? Então tem que voltar para Wano. O Izo também tá preocupado em como as coisas ficaram em Wano. Ele quer saber como é que tá tudo lá, né? Mas o Oden, olha o que o Oden fala, como é interessante. Eu ainda não encontrei minhas respostas. E a Toph tá de boa com isso. Que bonito, né? O Oden, ele tá procurando por algo ao explorar o mundo. E eu lembrei muito de uma música do U2. Fica aí a lição de casa pra vocês. Escutem essa música, tem uma letra muito bonita. I still haven't found what I'm looking for. Essa música foi um ponto de ignição muito grande na minha vida.
Foi ela que me fez fazer yoga na época, e do yoga eu tive algumas reflexões que me levaram até terapia, que foi algo que mudou minha vida de um jeito. Hoje eu tenho mais paz no coração, mais tranquilidade. Sempre estou me questionando, porque a gente nunca acha aquele ideal dentro do nosso coração. A gente sempre está procurando algo e tal. E eu recomendo muito terapia para vocês, pessoal. Aí na descrição sempre tem um link de terapia online. Fiquem à vontade e me digam se mudou a vida de vocês também. Na primeira leitura, que chegará para o público geral no domingo, vocês vão poder perceber o quanto eu fiquei intrigado com um quadrinho específico desse capítulo. Foi o quadrinho referente ao Nekomamushi e ao Inuarashi sobre os jornais. Não tem notícias de Wano nem de Zou nos jornais. E o Inuarashi diz: quando um país não tem contato com o mundo exterior, raramente informações vazam de lá. Lembram que eu falei que, de certo modo, o governo mundial pode estar controlando o Wano? Eles deixaram o país fechado porque tem algo lá que eles não querem que vazem. Então, esse quadrinho do Nekomamushi e do Inuarashi é importante por conta dessa dica. É uma informação. Será que está num poneglyph? Porque eles poderiam fazer um booster call lá, mas chamaria a atenção, talvez, e eles não destruiriam a pedra. Então, ó, deixa essa pedra lá, vamos deixar as fronteiras do país fechadas, vamos negociar com a galera que tá lá. E aí, gerações depois, surgiu um Oden que queria abrir as fronteiras, mas não era do interesse do governo mundial. Então, talvez, ó, essa velha que a gente ainda vai comentar, ela saiu de Wano, ela tenha se articulado com o governo mundial, que pode também ter manobrado o Kaido, e tudo faz sentido. Esse domínio atual de Wano pelo Kurozumi Orochi, pelo Kaido, pode ser um plano mestre do governo. Não que Kaido e Orochi sejam cachorrinhos do governo. Kaido trabalhar para o governo? Jamais. Mas, sabe, o governo conseguiu manobrar o Kaido para seguir os seus próprios interesses. Bom, o bando do Barba Branca tá aumentando exponencialmente de tamanho e ele decide criar 5 divisões. Ora, vejam no que deu. Fui formar um bando pirata e olha no que deu. O cara, na época que morreu em Marineford, é fogo falar isso do Barba Branca, né? Que homão. Mas bom, na data da sua morte ele tinha 16 divisões. Izo, que tava ali revoltado com tudo no andamento dessas viagens aí, ele passou uns bons anos revoltado, né? Querendo que o Oden retornasse, pá. O Izo se tornou o 16º comandante do Barba Branca. Lembrando que não tem uma hierarquia de força nessas divisões, tá, galera? E aí o Oden será o comandante da 2ª divisão e ele... aquela cara, velho, de desgosto do Oden. Não sei se eu vou aceitar essa responsabilidade. Vai sim! Muito legal a interação do Oden com o bando do Barba Branca. E logo em seguida, a gente vê um momento em que o Teach veio a bordo, com 12 aninhos. O que é engraçado, né? Porque lá no capítulo 1, o Shanks enrola o Ruffy, né? Porque ele não quer levar o Ruffy em viagem, porque o Ruffy é muito pequenininho. Beleza, o Ruffy tinha 7 aninhos ali. Há uma diferença de 7 anos para 12. Mas ainda assim, né? Tipo, 12 anos é uma criança. É o Barba Branca sendo irresponsável. O Roger também, que bota o Shanks e o Bug. Acho que o Bug é mais velho que o Shanks, né? Mas o Shanks tem cara de novinho ali no bando do Roger. E aí vamos para o ano. Tá rolando uma reunião entre o Shogun e os Daimyos. O Shogun, Kouzuki Sukiyaki, pai do Oden, avô do Momonosuke e da Hiyori, sogrão da Toki, e 4 dos 5 Daimyos. Não temos 5 Daimyos porque o Oden é o Daimyo de Kure e tá aí solto na buraqueira pelo mundo. E nesse momento dessa reunião, o Sukiyaki já era a velha. Porque olha só a proposta que veio por parte dele, né? Que o Oden será o novo Shogun, mas enquanto ele não volta, o Orochi será o regente interino. E aí o Yasuie fica desconfiado por Orochi estar servindo o Sukiyaki. Vai, por que ele tá aqui agora? Agora, o Yasuie não fez nada porque rolou aquela coincidência, né? Que a gente aprende posteriormente dentro desse capítulo. O Orochi, quando saiu dos domínios de Hakumai, do Yasuie, coincidentemente, todo o dinheiro do cofre do Yasuie foi furtado. Então ele poderia estar ligado aos pontos, né? Mas
a velha já estava fazendo o papel do Sukiyaki. Por mais que o Yasuie indagasse ou pedisse alguma investigação, o Sukiyaki, que é a velha, não ia fazer nada, velho. Galera, é muito triste porque eu fico me lembrando da queda do Jedi. Essa cena me faz sofrer muito no episódio 3. O Orochi, ele já nem consegue disfarçar o semblante de ódio que ele tem, que ele sustenta, né? Ele vai dizendo que se sente honrado por ter a chance de ser o regente interino, que ele irá corrigir o curso do clã Kurozumi, pagando pelos pecados do seu avô. Você fica, caramba, o que é isso? O que aconteceu? É explicado pra gente posteriormente pela velha, né? E aí, quando o Yasuie indaga sobre o nome Kurozumi, olha o Orochi. Me desculpe, eu sinto muito mesmo. Vejam o ódio da criatura. É aí que ficamos sabendo de tudo. Como diria tio Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, raios e trovões! Porque é isso que tá rolando naquele casebre em Hakumai. Vocês lembram que o Zoro ficou lá um tempinho com a Hiyori, né? Será que surgiu um filho do fruto dessa união? Eita! Mas enfim, a véia vai profetizando, aí é da cabeça dela, né? Que ela não tinha os poderes da Madame Chiarli, dizendo que Orochi, você será o Shogun! Esse era o desejo dela, não era uma profecia. Quem fazia as profecias era a Kozuki Toki, e a gente tem aquela teoria que esse fruto do tempo hoje esteja com a Madame Chiarli. Enfim, ela começa a falar sobre o avô do Orochi e também sobre o clã Kurozumi. Ela começa falando a verdade, que o avô do Orochi, o Kurozumi vovô, tentou dar um golpe nos Kozuki. E aí vem a verdade deturpada. Ele foi morto pelos Kozuki. Esse é o impacto que ela quer causar no Orochi, pô. O Orochi sabe que o avô dele traiu os Kozuki, mas aí a velha começa a provocar, a inflamar o Orochi. Desde quando lutar pelo poder é crime? A velha chega a repetir aquela frase do Doflamingo em Marineford. No caso, a velha veio primeiro. A guerra de Marineford foi há 2 anos. Isso está acontecendo aí há 28, 26 anos, né? A frase: aqueles com poder decidem o que é certo e o que é errado. O que uma vez era considerado como crime pode ser redefinido como uma atitude nobre. Galera, isso é tão perigoso. Tipo, só 2 coisinhas: 2019 e ditadura militar. O resto eu deixo com vocês. A velha explica que o pai do Sukiyaki não tinha herdeiros. Olha só, hein? O pai do Sukiyaki é o bisavô do Momonosuke, o avô do Oden. E os 5 daimyos da época se questionaram então qual deles seriam o Shogun. E cada um se achava apto para servir a esse cargo, né? E os seguintes clãs ocupavam as posições de daimyo na época: Shimotsuki, que alguns imaginam ser o clã de onde veio o Zoro, justamente por conta de umas semelhanças físicas do Shimotsuki que governava Ringo, com Onimaru, a raposinha, né? Parece um tanto com o Zoro. Então a galera pensa que o Zoro veio do clã Shimotsuki. Pode ser. Ó, Kurozumi, Uzuki, Amatsuki, olha aí, hein? É o clã da Toki, Fugetsu. Esses eram os 5 nomes, as 5 famílias de daimyos aí da época do pai do Sukiyaki. E bem curioso, tem uma nota do editor nesse capítulo que todos esses nomes têm lua nos kanji, menos Kurozumi, que significa carvão preto. Nessa época, o avô do Orochi começou um plano e ele assassinou os outros 4 daimyos com veneno. Pesado, hein, pessoal? Pesado demais. Daí o Shogun da época ficou doente com as perdas, ele entrou num banzo, né, numa tristeza profunda ao ponto de ficar acamado, mas ele teve um herdeiro para sua felicidade e nasceu o Kozuki Sukiyaki. Daí o plano dos Kurozumi, do avô do Orochi, foi exposto, o avô do Orochi foi obrigado a cometer seppuku e o clã Kurozumi foi desfeito. Eles perderam castelo, perderam territórios, perderam poder. Sei que a velha vai inflamando o Orochi contra o Sukiyaki, contra os Kozuki de uma maneira geral. O Orochi vai até se imaginando o Shogun, vendo que foi uma injustiça ele ser pobre quando ele poderia estar com as riquezas do Sukiyaki. Véi, seu avô é que fez tudo errado, né? E
O Orochi chega até a perguntar a identidade da velha, e ela diz que não importa. Olha aí o Oda escondendo o jogo, hein? Porque parece muito fácil, muito óbvio dizer que ela é a avó do Orochi. Por isso que ela tá triste e pá. Claro, ela tem uma conexão com os Kurozumi, mas que conexão é essa? É de parentesco ou de algum outro modo? E ela diz, ó, você só precisa saber que eu enfrentei muitas dificuldades quando estava fora do país. Fora do país. O Oden tava morrendo tentando sair de Wano e essa velha conseguiu. Então qual é a dessa velha? Será que fora do país ela conheceu um tal de Kaido? Faltam 8 anos para o golpe. É aí que a velha revela ter a Mane Mane no Mi, é a fruta do Mr. Two. Galera, eu fico muito encantado, dá um peso, sabe? Parece que é a construção da mitologia de One Piece quando a gente vê os usuários ancestrais de determinadas frutas. Como, por exemplo, a gente sabe que a Big Mom tem a fruta das almas, mas a gente conhece a mãe Carmel, que era a portadora da fruta das almas anteriormente. Então é o usuário ancestral. Agora essa velha com a Mane Mane no Mi que foi parar com o Mr. Two. Como o Mr. Two foi para Wano? Não necessariamente. Com a morte dessa velha, a fruta do Mr. Two pode ter ido parar em uma outra ilha. Tem que ser um processo muito específico que o Caesar Clown fez em Punk Hazard com aquela Zoan de Axolotl e o Barba Negra fez em Marineford para conseguir os poderes do Barba Branca, né? Mas aí, ó, ela que também traz a Zoan de Yamatar no Orochi. A gente sabe que o Orochi comeu esse fruto do diabo, né? E aí o Orochi compra definitivamente essa ideia de virar o Shogun. A gente percebe que ele tinha uma inocência, né? E aí, ó, ele foi direcionado por essa velha. Da mesma maneira que o Strausen direcionou a Big Mom. Vocês veem, né? Que pessoas inocentes, só com um empurrãozinho, vão ali no caminho da maldade de uma maneira absurda. Então, o primeiro passo, segundo a velha, que o Orochi precisa seguir é conseguir dinheiro para fabricar armas. Ela vai enaltecendo o artesanato de Wano referente às armas brancas e tal. E diz que isso pode conquistar figuras importantes. Kaido, talvez, que ela já tenha conhecido nessa época que ela ficou fora do país. E aí, ó, foi para Wano de novo para ter uma moeda de troca, para chamar o Kaido e ele ser o poder que asseguraria a vitória dos Kurozumi. Tem um momento que a gente vê um flashback dentro do flashback principal para sacarmos a escalada do Orochi, né? Que ele ficou com o Yasuye para planejar aquele grande furto. Ele furtou muito dinheiro de Hakumai, do Daimyo Yasuye. Então ele ficou com o Oden também, pegando muito dinheiro emprestado, né, o que causava a ira absurda do Denjiro. E é engraçado a gente perceber que o Denjiro era trambiqueiro, mas ficava todo preocupado com as finanças do Oden, de Kuri. Um dia, a velha tomou a forma do Oden e apresentou o Orochi para o Sukiyaki, dizendo que, não, é como um irmão mais novo para mim. Olha só esse papo, hein? Porque a gente tava pensando, no caso, eu tava pensando, não quero comprometer vocês, mas eu tava pensando que o Oden genuinamente tinha encaminhado o Orochi para o seu pai. E não, isso foi a velha. E a velha também se transformou no Sukiyaki para garantir o Orochi como regente. Já era a velha ali naquela reunião. E aí logo depois daquela reunião, o Sukiyaki morreria. Tudo segundo o plano dessa velha. No final do capítulo 965, o Barba Branca vê uma ilha ao longe onde os animais, feras monstruosas, estão loucos! Olha só, galera, me parece muito a ilha onde o Luffy ficou treinando durante o time skip. Olha só, o Rayleigh estava na ilha, ele conhecia aquele lugar, com feras monstruosas. Deve ter sido, hein? E aí, o Roger tá nessa ilha. Olha, é muito impactante você ver o Roger explorando, detonando a marinha, velho. No caso, ele tava detonando ali, terminando de detonar uma unidade da marinha. E é massa ver a interação do bando dele também. Tipo, o Bug reportando que o Barba Branca chegou na ilha, o Shanks lá de boas, comendo com o chapelão do bando do Roger, com a Jolly Roger do Roger. O Crocus tá lá, velho. E o Scopper Gaban também. Ou seja, o Denjiro não é o Scopegaban. Era uma teoria que eu tava mandando aqui, que tipo, o Denjiro poderia ter ido com o Oden nessas viagens
E na época que o Oden fosse parar com o bando do Roger, o Denjiro também iria e assumiria o nome de Scopegaban, mas não. O Denjiro ficou lá em Wano, se bem que ele não aparece nesses momentos. Sacanagem. O Denjiro ficou lá em Wano e o Scopegaban é uma outra pessoa, um membro do bando do Roger. É que o Roger quer enfrentar o Barba Branca por uma última vez, porque o Roger diz que talvez seja o último encontro deles dois. Talvez o Crocus já tenha passado o diagnóstico, né? Porque olha só, a Hiyori já nasceu. O flashback do Oden tá há 26 anos do presente. O Roger morreu há 24 anos. Então o Roger tem mais 2 aninhos de vida aí. E fico me perguntando onde tá aquele brinde sob as flores de cerejeira. Será que é um ano mesmo? Vocês acham que é? E aí, deve ser agora que o Oden vai mudar de bando. Vira casaca, sacanagem! Eu acho que o Barba Branca, depois de uma luta, uma trocaçãozinha, vai festejar com o bando do Roger, vão trocar informações. E o Roger vai chamar o Oden pro bando dele. Talvez o Barba Branca até dê um empurrão, né? Pô, eu acho que o Roger vai seguir por um outro caminho que seria interessante pra tu, cara. E aí o Oden vai pra lá, talvez com sua família, né? A Toki e o Momonosuke e a Hiyori. Ele não deixaria a esposa e filhos no bando do Barba Branca. É seu brother, dá pra confiar, mas não tem por que se separar. Bom, galera, como é que vocês acham que serão os próximos capítulos de One Piece? Fica ligado no post de previsões que já deve ter chegado aqui no Guia Comunidades do YouTube. Lembra que hoje tem live às 20 horas. Beleza? Conto com a presença de vocês lá. As lives estão voltando à sua força máxima. E até a próxima!